Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje para dar continuidade na nossa reflexão, da oração. Vocês sabiam que a gente devemos ter uma força muito maior dentro da gente, né? Dentro do contexto quando se trata de oração. Vocês sabem, né? Então, não é eu, né? Podemos dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo me escolheu, né? Me escolheu para me transmitir esse momento de oração, esse momento de compartilhar a mensagem dele, né? A mensagem que ele me pede para me transmitir como consagrada, né? Todos nós sabemos que na vida a gente vivemos agradecendo a ele. É ele que é o principal da nossa vida. E como esse grupo é um grupo muito grande, não? Com a graça de Deus, está cada dia crescendo mais, porque são pessoas que querem conhecer mais esse Deus, né? Amar mais, ser mais perseverante nas orações, né? É o caso nosso, né? Nosso caso de cristão é querer saber, não? Esse Deus, o que nós tanto falamos, tantos desejamos, tantos nós queremos ter esse contato com esse Deus. Mesmo sendo um pouco difícil, né? É um pouco difícil ter esse contato profundo com Deus, porque o mundo de hoje oferece muita coisa, né? Para todos nós, mas não oferece a salvação, né? Nós não compramos a salvação. O mundo oferece benesse, oferece matéria, oferece às vezes a mentira, oferece a falta de caridade. Tudo isso nós aprendemos, né? Aprendemos não pela natureza, pelo dia a dia da nossa vida. Nós aprendemos tanta coisa que às vezes não é o que Deus quer da gente, né? Então, caríssimas irmãs e irmãos, né? Nós hoje já estamos se aproximando da Páscoa, né? Da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos essa semana, a quarta semana da Quaresma. Esse tempo de Quaresma é um tempo muito forte para nós cristãos. Nós somos muito tentados em relação a ter esse contato com Deus, né? Nós sabemos muito bem de tudo isso da nossa vida. Então nós devemos, antes de tudo, nós devemos pedir muita força ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumina a nossa mente, o nosso modo de ser, não? Então, pedimos que esse dia de hoje, quarta-feira, quarta semana da Quaresma, hoje nós devemos fazer mais um pouco de silêncio, não? Um pouco de silêncio para escutar esse Deus, né? Esse Deus que às vezes não, está sempre falando com a gente, e às vezes a gente deixamos ele de lado. Essa é a pura verdade. Nós deixamos nosso Senhor às vezes de lado. Ouvimos a voz de todo mundo, né? Mas esquecemos essa voz que fala muito forte nos nossos ouvidos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Senhor Jesus, ilumina a minha mente, a minha boca, que eu possa transmitir a sua mensagem para os meus irmãos em Cristo. Quem reza está mais perto de Deus. Quem reza nunca deixa o mundo para trás. Se a oração reconhece a oração recolhe as alegrias e a tristeza, as esperanças e a angústia. Humanidade torna-se uma atividade decorativa, uma atitude superficial. Teatro, uma atitude íntima. Todos precisamos ter interioridade de nós. Retiramos para um espaço e um tempo dedicado ao nosso relacionamento com Deus. Mas isto não significa fugir à realidade. Na oração, Deus torna-nos, abençoa-nos, depois reparte-nos e oferece-nos nos abençoa. Todos, cada cristão é chamado a tornar-se na mão de Deus. Pão repartido e partilhado. Isto é uma oração concreta, que não seja uma fuga. Assim o homem e mulheres de oração procura a solidão e o silêncio, não para não serem incomodados, mas para ouvir melhor a voz de Deus. Por vezes, retirar-se do mundo na intimidade do seu quarto, como Jesus recomendava. Mateus 6, versículo 6. Mas onde quer que estejam, mantenha sempre a porta do seu coração aberta. Uma porta aberta para aqueles que rezam, sem saber que estão a rezar. Para aqueles que não rezam minimamente, mas traz dentro de si um grito afato, uma invocação oculta. Para aqueles que contemplam um erro e perderam o rumo, qualquer pessoa pode bater a porta um orante e encontra nele ou nela um coração compassível que reza sem excluir ninguém. A oração é o nosso coração e a nossa voz se faz
coração de vós de muitas pessoas que não sabe rezar, ou não reza, ou não querem rezar, ou então impossibilidade de rezar. Somos os corações de vós destas pessoas, que eleva até Jesus, ao Pai. Somos intercessores na solidão. Quem ora quer na solidão de muito tempo, que encontra tudo e todos em Deus. Assim o orante reza pelo mundo inteiro, carregando sobre os ombros as suas dores, os seus pecados. Reza por todos, por cada pessoa. É como ele fosse antes de Deus. Desculpa. Neste mundo, então, cada pobre que aquele reza de rosto de Cristo. Interceder, pedir favor, outro, o próprio de um coração conforme com a misericórdia de Deus. Isto é belíssimo. Quando rezamos, estamos em sintonia com a misericórdia de Deus. Misericórdia em relação aos nossos pecados, que é misericordioso conosco, mas também misericórdia para com quantos pediram, para rezar por eles, pelos quais queremos rezar, em sintonia com o coração de Deus. Esta é a verdadeira oração, em sintonia com a misericórdia de Deus, aquele coração misericordioso. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa de Cristo. É a expressão da comunhão dos santos. O que significa? Significa participar na intercessão de Cristo quando intercedendo por alguém ou rezo por alguém. Porque Cristo diante do Pai é intercessor, reza por nós e ora, mostrando ao Pai as chacras das suas mãos, porque Jesus, fisicamente, com o seu corpo, está perante o Pai. Jesus é o nosso intercedor. Rezar é fazer um pouco com Jesus. Interceder, Jesus junto ao Pai, pelos outros. E isto é muito bom. Então, caríssimos irmãos, como nós mesmos sabemos, né? O que é você ter esse momento de oração com Deus, né? Não é um momento de oração que a gente tem com Deus que o mundo vai mudar. O mundo não muda por experiência própria. Por quê? Porque são poucos cristãos que rezam. São poucos cristãos que dedicam a sua vida à oração. Mas no contexto da oração, né? O contexto da oração, a gente devemos também saber como que nós estamos rezando. Se nós estamos rezando como aquele, batendo no peito, eu rezo, eu faço, eu sei tudo, Deus não está ali. Porque a nossa oração tem que ser uma oração humilde.
uma oração. Primeiramente, a gente tem que ter, né, que eu já disse semana passada, na oração a gente tem que ter um segmento da oração. A gente tem que começar dos pouquinho, para a gente entrar dentro do coração de Deus. Entendeu? Então, hoje a gente rezamos o Pai Nosso, amanhã uma Ave Maria, depois de amanhã uma Santa Maria. Mas na oração, né, na oração, a gente devemos também ser humilde. Não é ser soberbo. Não é achar que você está rezando, você já está salvo. Não, você não está salvo. Porque você pode estar rezando por rezar, porque tem que cumprir aquele horário da oração. Às vezes a oração você pode deixar de rezar, dar um copo de água a uma pessoa, acolher uma pessoa, escutar uma pessoa, também é uma oração. É uma oração. A oração não é somente você pegar como as consagradas. Eu falo o nome logo das consagradas. As consagradas acha que o importante da oração, tá? O importante da oração é você ter aqueles momentinhos ali, pegar seu celularzinho, o seu breviarinho, rezei, acabou, estou posto. Depois você vai lá e deita. Na hora de você fazer a caridade, você não faz, tá bem? Não faz. Você não dá água a um idoso, você não dá água a um pobre que bate na sua porta, você não escuta o seu irmão, entendeu? Você não ri para os seus irmãos, você só sabe querer comandar, entendeu? E se sentir importante. Diante dos olhos de Deus, quanto Papa, ou Padre, ou Monsenhor, ou Bispo, nós somos tudo igual. Tudo igual. Só que cada um tem a sua missão a cumprir na Terra. Eu tenho a missão de transmitir o Deus para as pessoas, não? Para as pessoas que ainda quer aprender mais um pouco, conhecer mais um pouco. A minha missão, o que é? É rezar. Rezar, transmitir as minhas orações para o povo. Não eu querer rezar sozinho, me salvar sozinho. A minha missão não é essa. É eu atrair as almas para Deus. Então, na oração, nós devemos ter um discernimento. Devemos ser perseverantes na oração. A graça de Deus vem, a graça de Deus, ela vem. Mas também Deus pensa assim. Deus deve pensar assim, será que ela merece essa graça que eu vou dar? Então a gente devemos realmente ter momento de oração, saber o significado das orações, saber que coisa, que palavra, o que quer transmitir para mim essa mensagem da oração de hoje. Esse que é o momento que a gente devemos ter na nossa mente para ter esse contato diretamente com Deus. Ter um contato diretamente com Deus não é dizer que você está salvo. Você mesmo pode se condenar. 2 minutos de pausa.
A oração é um elemento vital da vida cristã. Jesus ensina, sem cessar, por palavras, pelos exemplos, a importância da oração. A oração é ela mesma um dom de Deus, a obra do Espírito Santo em nós. Romano 8, versículo 26. Romano 8, versículo 26. É somente porque a misericórdia divina nos desperta para a oração que podemos com fruto implorar Deus implorar Deus o que nos salve. A oração é realística, mostra com o coração pronto a confessar que todas as boas da vida e todos o dom perfeito vem do alto. Tiago 1, versículo 17. Mas a oração é muito mais do que um pedido em favor da vida. É uma maneira essencial de viver a vida cristã, de procurar a perfeição. Nela, nos capítulos que seguem, trataremos mais profundamente do que é a oração e de como ela alimenta e manifesta a nossa relação com Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, eu não vou dar continuidade porque esse somente é um argumento que é muito importante na nossa vida, no contexto da oração. Primeiramente, a oração tem que ser uma oração vivida, uma oração compreendida e não fazer da oração como um repetimento de palavras. A oração tem que ser uma oração vivida, uma oração que a gente sabemos o que nós estamos comunicando a Deus, entendeu? Nós devemos ter essa base dentro do nosso coração, que através da oração a gente modifica o nosso modo de viver. Tanto que todo dia às 21h30 nós temos sempre momento de oração, que é a oração do terço, né? Todos os grupos é a mesma coisa, a oração do terço, mas a gente devemos sentir que Deus está presente na nossa vida no momento que nós estamos orando. Muito obrigado e esperamos a próxima quarta-feira, para a gente dar continuidade da oração. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peço vocês que vocês procuram o sacramento da reconciliação nesse período da Quaresma. A Igreja Católica diz confessar ao menos uma vez ao ano, né, pela Páscoa. Então, nós devemos aproveitar esse momento para a gente reconciliar com Deus e com os irmãos. Amém? Até mais tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanha. Amém.